O nosso cérebro é uma ferramenta fabulosa. Ele traz para a gente várias possibilidades para a gente se dar bem na vida, para a gente sobreviver, para que nós possamos ser criativos, para que nós possamos ser estudiosos. Cada parte do cérebro é responsável por uma coisa específica para nos ajudar no nosso dia a dia. Tem duas partes do cérebro muito importantes que a gente, quando vai fazer uma leitura, essas duas partes estão envolvidas. A primeira parte do cérebro é o córtex visual e a segunda parte é o córtex pré-frontal. O córtex visual ele fica aqui nessa região de trás, onde se coloca o kipa, né? Que é aquele chapeuzinho do judeu, aqui atrás, nessa parte de trás. E esse córtex visual, ele é responsável por todas as lembranças visuais que você tem. Coisas que já passaram na sua vida, coisas boas, coisas não tão boas assim, fica aqui na parte de trás. E nós temos o córtex pré-frontal, que é essa região aqui, ó. Essa região onde se coloca o bonezinho do jogador de vôlei, né? Aqui nessa região da frente. Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela questão imaginativa, por você criar histórias. Toda vez que você lê uma história, por exemplo, que é o título desse vídeo, você cria uma história. E quando você vê imagens novas na sua cabeça, que você não está acostumado a ver, isso traz para você novos horizontes, isso amplia a sua criatividade, isso faz você muitas vezes enxergar coisas que antes você não estava enxergando, faz você ver coisas que antes você não via, tá? Então, a gente consegue usar o córtex pré-frontal quando a gente está tentando achar a solução de alguma coisa, usando a criatividade, quando a gente, no nosso ambiente empresarial, no dia a dia, na nossa profissão, mesmo que a gente trabalhe por conta, precisa prestar algum serviço, nós precisamos imaginar. Então, o córtex pré-frontal, ele é utilizado nessas situações. E quanto mais a gente lê, melhor vai ficando a prática, porque a gente está usando mais a parte desse cérebro. Então imagina só, você está lendo uma história, eu me lembro o primeiro livro que eu li, eu estava na terceira série, foi O Pequeno Príncipe. E para minha mentalidade ali infantil naquele momento, com 9 anos de idade, aquilo lá foi muito importante. Por quê? Porque me trouxe novos horizontes, né? Eu passei a ver um mundo com coisas que antes eu não conhecia. A minha capacidade imaginativa, quando eu utilizei o meu córtex pré-frontal para criar o que eu lia, aquilo trouxe para mim uma nova realidade. Aí eu não parei mais de ler desde então, quando eu li o meu primeiro livro, que foi esse do Pequeno Príncipe. Mas o que eu quero dizer para você aqui, que está me acompanhando nesse vídeo de hoje, é o quanto a leitura ela é importante, né, na nossa vida. Ela amplia os horizontes, ela faz a gente chegar mais longe, ela abre essa nossa capacidade imaginativa para que a gente comece a ver as coisas de forma que antes nós não víamos. Então, para a gente prosperar, para a gente ir para frente, a gente precisa de novos caminhos, a gente precisa de novas amizades, a gente precisa conhecer novas pessoas, precisamos ir a novos locais, tá? Precisamos estar inseridos em novos meios. Então, tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente não conhecia e se abre para o novo, vai ampliando esse leque de horizontes e automaticamente a gente vai utilizando essa parte aqui para criar novas histórias. Isso traz para nós novas realidades. Se você conversar com pessoas muitas vezes que são muito negativas ou pessoas que estão sempre enfiadas em problemas, você vai ver que é muito pobre a capacidade imaginativa dela. Não porque ela tenha esse tipo de deficiência, mas porque ela procura desenvolver pouco o seu lado criativo, o seu lado imaginativo. Ou seja, ela trabalha com partes do cérebro que remetem para ela o que ela já vivenciou ou vivencia na atualidade, que é igual a episódios anteriores, que é essa região que eu falei aqui para vocês, é do córtex visual e também de outras lembranças e outros acontecimentos, tá? Quando a gente faz a leitura, essa leitura melhora o nosso vocabulário, a gente passa a utilizar palavras que antes a gente não utilizava. Quando alguém fala alguma coisa que a gente não entende, a gente tem uma capacidade de discernir melhor, nós argumentamos melhor e, consequentemente, a gente também começa a se inserir em novas rodas de conversa, a gente faz network, nós conhecemos novas pessoas.
isso vai fazer com que a gente se insira em novos meios, né? E aumente o nosso network, o nosso sucesso em direção àquilo que a gente está buscando, né? Quando você lê, você é menos enganado, você é menos enganada. Ou seja, se alguém quer te passar para trás, você já analisa melhor, você fala, peraí, eu li alguma coisa assim, eu conheço uma história que eu li em algum livro desse jeito. Porque geralmente, né, eu gosto muito que o pessoal fala lá, livro de autoajuda. Não é livro de autoajuda, é livro de autoconhecimento. Porque no livro de autoajuda, que é tão famoso hoje em dia, que as pessoas citam, né, e biografias também de pessoas que passaram períodos difíceis, períodos de crescimento na sua vida e divide isso com a gente, você tem a possibilidade de avaliar melhor aquilo que você está vivenciando. Você tem a possibilidade de olhar por horizontes que antes você não olhava. Você tem a capacidade de se questionar para se enxergar melhor. Então esses livros são muito importantes e aí no decorrer da nossa vida a gente comete erros novos, né? A gente não fica cometendo erros antigos porque, logicamente, a gente está se abrindo a novos conhecimentos. Então, eu quero focar hoje para você aqui nesse ensinamento, né? Como é importante a gente utilizar outras partes do nosso cérebro que nós não estamos acostumados, como por exemplo o córtex pré-frontal. E também quero dar um exemplo aqui de dois tipos de leitura, tá? A primeira leitura é essa, tá? De um livro comum. Eu gosto de ler biografias. Essa daqui é do Geraldo Rufino. Se você não conhece a história do Geraldo Rufino, eu recomendo muito que você conheça, tá? Veio da extrema pobreza, um cara que nunca reclamou, um cara que sempre batalhou e esteve disposto a olhar as oportunidades, mas ele não enxergava as coisas como batalha, tá bom, gente? Ele enxergava as coisas como oportunidade. Olha só, eu tive a oportunidade de entrevistar ele lá no programa Em Foco, que eu fazia pela Rede Premium. Ele autografou aqui, ó, fez uma dedicatória, autografou para mim esse livro, né? Eu tô relendo esse livro aqui, tá? E esse tipo de conteúdo, ele é bem bacana, porque você vai lendo e você se identifica com a história, né? E você pode ler de várias formas. Você pode ler uma folha por dia, você pode ler um capítulo por vez, ó. Por exemplo, esse daqui, ele tem uma média, se eu não me engano, de 3 folhas por capítulo, tá? Aqui, mais ou menos, aqui você pega aqui no sumário, ó, tá? Cada capítulo tá aqui, ó. 13, 16, 19, 20, 22, 24. Então fica mais fácil você acompanhar a leitura, uma leitura que você vai separando ela por capítulo, tá vendo? Você falhou, eu falhei, todo mundo falha. Aí tu lê aqui uma folha, passa mais uma, você já vai ver aqui, ó, um subtítulo diferente, já começa outro assunto. Então, vai lendo devagarzinho, né? Faz uma conta. Se você lesse 2 páginas de livro por dia, o mês tem 30 dias. Se você lesse 2 páginas, um livro que tem 120 folhas, você leria um livro por mês. No final do ano seriam 12 livros que você leu, apenas lendo 2 páginas por dia. Então vale muito a pena. Eu gosto desse conteúdo, eu indico muito esse conteúdo de biografia. Veja as pessoas que você admira, que você tem estima, e passe a acompanhar esses conteúdos, tá bom? Uma outra forma de leitura muito, muito, muito importante para a sua vida, extremamente sagrada, é essa aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. É um manual prático para a nossa vida, né? É uma pena que nem todos enxerguem dessa forma, que levem para o lado religioso. Nós não podemos levar a Bíblia Sagrada para o lado religioso. Nós devemos levar ela como manual prático para a nossa vida. Porque nela tem exemplos de conduta, nela tem exemplos de histórias de pessoas que se deram bem, de pessoas que se fracassaram, de pessoas que fizeram o que é reto, de pessoas que escolheram o caminho fácil. E aí, consequentemente, os próprios ditados populares que rodam no nosso país já dizem o que acontece com alguns comportamentos, né? Olha, eu separei aqui, ó, a grau de interesse, tá vendo? Então eu tenho hoje na Bíblia que eu leio 3 divisões aqui, ó. Não sei se você está vendo, ó, 3 marcações. Por quê? Porque cada livro da Bíblia ele tem uma leitura diferente, tá? Tem livros que são um pouco mais extensos, tem livros que são mais fácil de você acompanhar, que tem exemplos mais concretos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro
do Novo Testamento, a Bíblia é dividida em 2 testamentos. Você tem o Antigo e você tem o Novo, tá? Então o livro de Mateus, por exemplo, que é o livro do Segundo Testamento, o primeiro livro, tem uma leitura bem simples, e é ali que vai falar das parábolas de Cristo, da vinda dele, como que foi toda a situação que se organizou, e fala bastante dos ensinamentos que ele deixou, tá? E tem uma linguagem bem bacana. Só que assim, a Bíblia não é um livro para você ler correndo, você precisa ler e meditar. Então o que eu oriento a você? Você que nunca leu. Em primeiro lugar, eu oriento muito que você leia, tá? Em segundo lugar, olha, eu vou abrir em qualquer folha aqui, tá bom? Então eu vou abrir aqui, ó, abrir no livro de Êxodo. Abrir no livro de Êxodo, no capítulo 37, tá vendo aqui, ó? Êxodo 37, ok? Então o que você vai fazer? Você vai ler, não precisa ler mais do que um capítulo por dia, porque isso dificulta o entendimento. E a leitura bíblica é uma leitura que você faz e que você tem que fazer uma meditação para entendê-la, né? Você tem que trazer ela para o dia a dia, você tem que achar exemplos práticos do que acontece na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta, e você vai se identificando, isso vai ajudando você a interpretar melhor as coisas, tá? Então, ó, abri aqui no livro de Êxodo, tá? Capítulo 37. Eu vou... Só uma folha eu vou girar aqui, vamos ver. Ó, girei só uma folha, ó. Na outra já começa o capítulo 38, tá? Que é o altar do holocausto. Capítulo 38. Então você vê, eu li uma folha e eu li um capítulo. Eu não preciso ler mais do que um capítulo por dia. O que eu faço, tá? Eu estou lendo 3 livros diferentes porque eu quero estudar assuntos diferentes. Então eu procuro ler 2 ou 3 capítulos de livro por dia, o que dá uma média de 6 folhas mais ou menos, 6, 7 folhas. Tá? Então essa é a média que eu leio, mas você não precisa ler mais do que uma folha por dia, ou seja, um capítulo. Tem capítulo que vai dar meia folha, tem capítulo que dá uma folha, tem capítulo que dá 2 ou 3 folhas. Faça isso, faça dessa forma. E você vai ver o quanto essa prática, esse hábito vai somar na sua vida. Escute o que eu estou te dizendo, experiência própria. Eu apanhei muito até entender, até realmente compreender a importância desse tipo de leitura e o quanto isso é significativo para a minha vida, o quanto isso me traz de bons exemplos, de bons fundamentos, para que eu pise com o meu pé na rocha, no solo, e não em areia movediça, tá bom, gente? Então tudo é hábito, tem hábitos ruins e tem hábitos que não te levam a nada, e tem hábitos bons, muito bons. Um desses hábitos que são muito bons é o hábito da leitura. Então comece, não importa, veja que tipo de assunto você tem afinidade e só comece. Leia uma folha por dia, se não tiver com paciência, leia metade, leia por capítulo, leia do jeito que você quiser, do jeito que você puder, mas apenas comece a ler, que você vai ver que grande diferença isso traz na sua vida. Um grande abraço, a gente se vê por aqui.